Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do título da Espanha, vitória por 2-1 contra a Inglaterra, um jogo que teve um primeiro tempo bem abaixo, né? Essa que é a verdade, muita competição, mas teve um único chute a gol que foi justamente no último lance do primeiro tempo, do Foden. A expectativa foi lá embaixo e aí vai para o segundo tempo, um jogo espetacular, a Espanha sai vencendo, a Inglaterra empata e nos minutos finais o Oyarzabal define o título da Espanha, tá? Um jogo emocionante que eu vou fazer a análise completinha aqui. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Deixa já de aviso que hoje foi postada a análise da classificação do Juventude contra o Inter. Saímos de Inter e Juventude para Espanha e Inglaterra. Enfim, primeiro falar aqui como é que foram os gols, né? Que nem eu falei, um primeiro tempo abaixo. Vai pro segundo tempo, logo no início, cara. Eu imaginava que a Espanha ia sentir o baque, né? Porque o Rodri teve que ser substituído, machucado no intervalo. Volta com o Zubimendi. E o Zubimendi é um cara que é bem mais defensivo do que o Rodri e não tem essa chegada à frente. Eu esperava que a Espanha ia perder um pouquinho desse volume de jogo, mas não. Logo no início, uma grande jogada do Carvajal com o Yamal. O Yamal trabalha a bola, chega no Nico Williams, finaliza cruzado de esquerda muito bem, indefensável para o Pickford. Faz ali 1-0 para a Espanha. Acho que o ponto desse gol que talvez seja mais evitável é o Luke Shaw, que deixou o passe do Carvajal passar, um passe meio de trivela assim para o Yamal. O Yamal girou muito bem o corpo, já vindo para o meio, deixou o Guerri perdido e aí dá um baita passe para o Nico Williams. Mas para mim o grande erro é o Luke Shaw não ter conseguido interceptar o passe do Carvajal, tá? Mas é um gol bem difícil de ser evitado. E aí o gol do Palmer, o Palmer que entrou no lugar do Mainu, uma mudança corajosa do Southgate, e já tinha tirado até o Harry Kane para colocar o Watkins. O Bellingham recebe fazendo pivô na entrada da área, o Palmer chega finalizando de esquerda, faz o 1-1. E nos minutos finais, ali é muita falha do Walker no gol da Espanha, tá? Vem um cruzamento da esquerda, um passe fraco, dava para ele ter interceptado, dado um carrinho, ainda mais com a velocidade que o Walker tem. Não intercepta. O Cucurella chega cruzando de primeira e o Oyarzabal antecipa o Guerri, que eu já citei ele no primeiro gol, participou no segundo também, e o Oyarzabal antecipa o Guerri para fazer o 2-1. Ainda depois disso, no finalzinho do jogo, bola na área, o próprio Guerri, um dos nomes dessa final, cabeceia e o Dani Olmo tira em cima da linha de cabeça, cara. Enfim, foi um jogo que teve um primeiro tempo ruim, abaixo da expectativa, e um segundo muito acima do que eu esperava, cara, pelo que foi o primeiro tempo. Então, pô, espetacular o segundo tempo, cara. Destaques da Espanha primeiro. O Carvajal, eu queria destacar o prêmio de melhor da partida. Melhor da partida não. Melhor jogador do mundo, cara. Eu acho que desse time da Espanha, porra, sem brincadeira, pra mim o Carvajal tem que estar pelo menos no top 3, cara. O cara ganhou a Champions fazendo gol na final da Champions, ganhou a La Liga com o Real Madrid, ganha a Eurocopa com a Espanha. Se o cara tá em todas as equipes que venceram, tem que passar muita coisa por ele, cara. E ele participou do gol do Nico Williams na origem. E, enfim, o Carvajal fez uma temporada espetacular. O tempo passa e ele vai melhorando, cara. É incrível. Eu não acharia nenhum exagero o Carvajal ganhar a bola de ouro, de verdade. O Rodri por ter saído machucado e o City não ter ganhado a Champions, ter ganhado só a Premier League, eu acho que não seria justo ele ganhar a bola de ouro. Se ele tivesse feito uma grande final, beleza, mas não. A Espanha melhorou até quando ele foi substituído, coisa que eu não imaginava. Enfim, a dupla de zaga foi bem, tanto o Lenormand quanto o Laporte, e os dois em equipes. Putz, o Lenormand joga na Real Sociedad, que é uma equipe mediana da Espanha, e o Laporte hoje em dia está no Al Nassr. Então não são caras em grandes equipes, em grandes centros. São caras que realmente têm um futebol muito bom. E aqui vai muito na conta do De La Fuente, né? A utilização do Cucurella, porque era talvez a posição mais contestada dessa Espanha, pelo menos na minha visão. O cara tinha simplesmente o Grimaldo como opção, cara. O Grimaldo talvez foi o melhor lateral esquerdo da temporada pelo Leverkusen. Tudo bem que ele faz uma função bem ofensiva no Leverkusen, né, cara? E aí na Espanha usa o Cucurella, que é um cara que defende melhor, né? E mesmo assim, o gol da Espanha, o gol do título, sai de um cruzamento dele. Então o Cucurella para mim foi a grande surpresa da Eurocopa.
justamente no quesito, pô, é um cara que é mediano e fez uma Eurocopa espetacular, cara. Enfim, o Rodri fez um primeiro tempo ok, é porque o Foden marcou ele muito bem nessa marcação individual. É, e aí o time até melhorou quando o Rodri saiu. O Fabian Ruiz fez uma Eurocopa espetacular também. O Yamal participa do gol do Nico Williams. Então já dá pra citar o gol do Nico Williams. O Olmo, cara, eu sei que surgiu de um azar, né? A lesão do Pedri. E depois o Dani Olmo pega a vaga. Mas que nem eu já citei aqui nas análises dos jogos da Espanha. O time melhorou. E melhorou porque ficou mais ofensivo. O meio de campo era Rodri, Pedro e Fabian Ruiz. Então o cara mais ofensivo era o Fabian Ruiz. Colocando o Dani Olmo, o Fabian Ruiz dá um passinho para trás, se torna para mim o melhor segundo volante dessa Eurocopa, e o Dani Olmo pega essa vaga no meio de campo, que se tornou, na minha visão, o melhor meio-campista dessa Eurocopa, tá? Não tô falando que é o melhor jogador, mas foi o que fez a melhor competição nessa posição, beleza? E aí essa seleção da Espanha tem muitos jogadores que dificilmente vão continuar nas suas equipes. O Nick Williams, acho difícil ele ficar no Bilbao. O Olmo, depois dessa Eurocopa, acho difícil ficar no Leipzig. O Morata aparentemente já vai sair do Atlético, talvez vá pro Milan. O Lenormand acho difícil ficar na Real Sociedad. O Laporte é porque tá pelo dinheiro no Nasser, né? Enfim, talvez até o próprio Unai Simon não continue no Bilbao, mas aí é uma posição bem contestada, porque eu não vejo nada demais nele. Enfim, tem aquela frase, toda grande equipe começa por um baita goleiro. Na Espanha não é assim, começa por um baita volante. Enfim, e mesmo assim, sem ele, no segundo tempo fez esse jogaço. Entrou ainda o Nacho na zaga, o Merino, que fez uma grande Eurocopa, mesmo vindo do banco. O Zubimendi, que entrou muito bem na linha de volante, por mais que o gol da Inglaterra tenha saído do Palmer e teve um desvio no Zubimendi, né? E o Oyarzabal, que era bem contestado essa mexida, tirou o Morata muito cedo, colocou o Oyarzabal e vai lá e o Oyarzabal que decide. E não é porque só tinha essa opção. Tinha o Rosselot no banco, cara, e fez uma grande temporada pelo Real Madrid. Por mais que seja reserva do Real, sempre que entrava bem. E assim, optou pelo Oyarzabal justamente por se movimentar mais. O Rosselot é aquele centroavantão mais fixo. O Oyarzabal se movimenta muito, assim como o Morata. Foi mais pela característica, né, cara? Do lado da Inglaterra, o Pickford fez uma grande final. Eu gosto muito dele, cara. Aparentemente o Ederson pode sair do Manchester City. Eu já vou dar minha opinião. Por mim, o City pode vender o Ederson, se ele quer sair mesmo, ganhar uma grana, e contrata o Pickford. O cara tá no Everton, cara. É um time que sempre tá brigando por rebaixamento e o Pickford merece uma equipe melhor. É um baita goleiro, tem muita liderança, foi decisivo nos pênaltis contra a Suíça e, enfim, fez uma grande Eurocopa, fez boas defesas. Eu gosto muito dele, cara. O Walker, que nem eu falei, na minha visão falhou no segundo gol, no cruzamento do Cucurella. O Stones não fez um grande jogo. O Guerre, eu citei ele nos 2 gols, ele participou. O Luke Shaw falhou no primeiro, falhou não, mas está vinculado no primeiro gol da Espanha. O Rice fez um grande jogo, tá? Foi muito bem. O Mainu ficou apagado pelo que eu esperava. O Bellingham fez uma grande final, o gol da Inglaterra sai de um passe dele. O Foden sumido, quase não participou. O Bukayo Saka teve boas jogadas individuais, mas nenhuma que terminou em finalização perigosa. E o Kane abaixo, o Kane nem tocou na bola direito, o time melhorou quando ele saiu. E foi a tendência da Eurocopa inteira. Sempre que o Watkins entrou, a Inglaterra melhorou. Então o Kane ficou devendo e até por isso continua sem nenhum título na carreira, cara. Enfim, entrou o Tooney no ataque, né? Do Brentford para bola aérea. O Watkins entrou muito bem no ataque, de novo. E o Palmer entrou muito bem no meio de campo, de novo. Que nem foi no jogo contra a Holanda. O Watkins e Palmer mudaram o jogo na final, de novo. Estatística: 16 chutes da Espanha sendo 6 a gol, 9 da Inglaterra sendo 4 a gol. Posse de bola mais para a Espanha, ó, 66% a 34%. E olha que a Inglaterra ficou perdendo quase que o segundo tempo inteiro, né, cara? Mesmo assim, a Espanha continuava com a bola. Faltas: 11 da Espanha tendo 1 amarelo, só 5 da Inglaterra tendo 3 amarelos. Escanteios 10 a 2 para a Espanha também. A Espanha, no geral, foi a melhor equipe tecnicamente da Eurocopa. Era uma grande final porque a Inglaterra tem muito poder individual, tá? Tem muitos craques, tanto é que saiu um, entrou outro, o time melhora. E na Espanha não. Tipo, tudo bem que o Oyarzabal entrou muito bem, mas se você tira o Nico Williams, tira o Yamal, o nível abaixa muito, cara. E na Inglaterra não é assim. O elenco da Inglaterra, o poder técnico é muito alto. Agora o poder coletivo do treinamento da Espanha tem um padrão de jogo muito fixo, de ter a bola e agora ainda
diferente dos últimos anos, aproveita essas beiradas com esses pontos jovens, com o Yamal e Nico Williams. Então é uma Espanha que é impressionante, é um futebol muito bom e é um futebol que ainda assim tem o drible, tem a velocidade, tem a finalização, logicamente. Então é uma Espanha que acho que hoje em dia dá pra dizer que tecnicamente tem o melhor futebol entre as seleções e explora muito bem a capacidade de cada jogador, né? Enfim, é merecido o título. Se a Inglaterra vencesse, também seria bem interessante a história, porque é sempre revertendo as situações. Saiu em desvantagem em todos os jogos no mata-mata, tanto para a Eslováquia, tanto para a Holanda, para a Suíça, para a própria Espanha. Porém, toma esse gol no Oyarzabal nos minutos finais, que nem eu falei, foi um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo que compensou de sobra, com muita emoção. Tá ok? Eu queria destacar aqui, eu vou ver se eu gero uma área de membros, se eu faço uma área de membros da análise, diferente do que eu vinha fazendo da análise de uma equipe, do título, como é uma competição com menos jogos do que um Brasileirão, uma Bundesliga, que aí são 34, 38 rodadas, vai dar para analisar a Eurocopa inteira. E eu vou ver se eu faço isso, ao invés de título de uma equipe, da competição inteira. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas eu vou ver se eu monto da Eurocopa inteira fazendo uma análise. Aí vai dar para destacar todas as equipes, principais destaques, passar rodada por rodada. E aí, quando eu tiver pronto, eu aviso aqui no canal, mas fique esperto. Eu sempre coloco um valor bem baratinho, não passa nem de 15 reais, tá? E aí vai ter uma análise completinha da Eurocopa inteira, tá? Eu sei que eu já fiz de vários jogos, e aí eu posso até anexar os vídeos lá, dentro da área de membros. Mas aí envolver a competição inteira, com principais destaques, competição no geral bem completinho, tá beleza? Então eu vou ver se eu produzo isso mais pra frente. Eu não tenho um prazo fixo, eu acho que umas 2, 3 semanas talvez eu consiga terminar tudo. E aí eu aviso aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre ser notificado de vídeos novos e para eu poder avisar vocês de quando a área de membros estiver completa. Tá ok? Foi esse o vídeo, uma grande final, valeu e falou!